A notícia, que surge em meio a um conflito já marcado por escaladas perigosas, representa o momento mais próximo de um acordo desde o início das hostilidades. De acordo com informações confirmadas por fontes diplomáticas e inteligência, a Casa Branca acredita estar a um passo de selar um documento de uma página com 14 pontos, negociado diretamente entre enviados americanos e representantes iranianos, com mediação de terceiros. O memorando não é o tratado final, mas o marco inicial que declararia o fim formal da guerra e abriria um período de 30 dias para negociações detalhadas sobre o programa nuclear iraniano, o livre trânsito no Estreito de Hormuz e o alívio gradual de sanções americanas. O presidente Donald Trump pausou recentemente a operação naval Project Freedom, destinada a escoltar navios comerciais pelo estreito, justamente por causa do grande progresso nas conversas, evitando o colapso de um cessar-fogo frágil. O texto do memorando prevê compromissos concretos de ambas as partes. Do lado iraniano, Teherã aceitaria uma moratória no enriquecimento de urânio por um período ainda em negociação, mas está estimado entre 12 a 15 anos, com possibilidade de prorrogação automática em caso de violação. Após esse prazo, o enriquecimento seria limitado a 3,67%, um nível considerado civil. O Irã também se comprometeria a nunca buscar ou desenvolver armas nucleares, aceitar um regime reforçado de inspeções da ONU, incluindo vistoria surpresa, e possivelmente transferir material nuclear já enriquecido para fora do país, com os Estados Unidos podendo assumir sua custódia. Qualquer descumprimento estenderia automaticamente a moratória. Em contrapartida, Washington ofereceria o levantamento gradual das sanções impostas e a liberação de bilhões de dólares em fundos iranianos congelados no exterior. Ambos os lados concordariam em suspender de forma progressiva e verificável as restrições ao trânsito marítimo no Estreito de Hormuz, permitindo a retomada segura do comércio de petróleo enquanto as negociações avançam. As discussões subsequentes poderiam ocorrer em locais neutros, como Islamabad ou Genebra. O Irã tem apenas agora 48 horas para responder e assinar um esboço com pontos-chave de um memorando de entendimento de paz que pode encerrar a guerra atual no Oriente Médio. Caso contrário, os Estados Unidos já sinalizaram que podem retomar ações militares ou restabelecer o bloqueio naval no Estreito de Hormuz, com consequências diretas para o fluxo global de petróleo e a estabilidade regional. Fontes americanas indicam ainda que o Irã ainda não assinou nada e que o acordo depende de consenso interno em Teherã, onde a liderança está mais dividida. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, em declarações recentes, reforçou a necessidade de mais clareza imediata. Não precisamos ter o acordo escrito em um dia, mas temos que ter uma solução diplomática muito clara sobre os temas que eles estão dispostos a negociar e o tamanho das concessões que estão prontos a fazer desde o início. Essa iniciativa ocorre em um contexto de guerra que já dura meses e que envolveu o bloqueio iraniano ao Estreito de Hormuz, via crucial para 20% do petróleo mundial, seguido por um contra-bloqueio naval americano aos portos iranianos. Foi aí que o regime de Teherã sentiu as ações. A economia global, é claro, sentiu o impacto nos preços do barril de petróleo, que dispararam antes de recuar com sinais de distensão. Para os Estados Unidos, o memorando representa uma vitória da pressão máxima exercida por Trump, que transformou o impasse militar em alavanca diplomática. Para o Irã, é uma oportunidade de aliviar o estrangulamento econômico sem abrir mão de sua soberania nuclear, que incluiria um limite de enriquecimento para 3,67% após o prazo de moratória, embora com verificações muito rigorosas. Alguns institutos e até mesmo analistas destacam que o documento é ambicioso, mas reversível. Se o Irã não responder dentro do prazo ou se as negociações dos 30 dias falharem, os Estados Unidos estariam autorizados a restabelecer o bloqueio ou retomar ações militares diretas.
Isso mantém a pressão sobre Teherã, evitando que o acordo se transforme em mera manobra de tempo. Ao mesmo tempo, o formato de memorando de uma página permite rapidez, sem a burocracia de um tratado completo. Os principais afetados pelo conflito, como os países do Golfo Pérsico, observam com muita atenção. Os grandes países produtores de petróleo, aliados europeus e americanos e até mediadores como o Paquistão, pressionam por um desfecho positivo, em paralelo com as pressões máximas feitas pela China. Um acordo bem-sucedido poderia então estabilizar os mercados energéticos, bem como também o fluxo de comércio tradicional pela região, reduzir o risco de uma guerra regional mais ampla e abrir caminho para negociações nucleares mais profundas, já que os principais problemas estariam solucionados em parte. No entanto, o histórico de desconfiança entre Washington e Teherã, marcado por acordos anteriores que foram abandonados, gera ceticismo legítimo, principalmente por parte do regime iraniano. Qualquer violação futura poderia reacender o conflito em questão de semanas. Nas próximas horas, a resposta iraniana definirá se o caminho é o da diplomacia ou da escalada. O memorando de paz não é o fim da história, mas pode ser o começo de uma trégua duradoura. Então fica o alerta dado por Donald Trump. 48 horas podem separar a paz da continuação de uma guerra que já custou caro ao mundo inteiro. É sempre um privilégio trazer informações exclusivas para vocês aqui no YouTube. Por isso peço seu apoio, já que trabalhamos de forma independente. Doe qualquer valor para a chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.